Vasco vence o Estrela do Norte, lidera o seu grupo no Brasileiro de Futsal e olha mais um pulo. Ao ano da eleição, tem um cacique que jura não ser político já lançando candidatura. Tudo isso desperta Vascaíno. Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E hoje é o último dia de férias do elenco. Amanhã acabou que era doce, como dizia minha falecida avó Clemilda, acabou que era doce. E amanhã ração para o elenco, porque no dia 12, a princípio dia 12, já que é o último dia do... Afinal, é no dia 12, dia 13 no Mundial, né? E a CBF tem que esperar os seus filiados saberem o seu destino nessa Copa do Mundo de Clubes. Mas a bola, no mês que vem a bola volta a rolar e como volta a rolar, numa Garrincha em Brasília, Vasco e Botafogo, e também tem a sequência da Copa Sul-Americana e a sequência da Copa do Brasil. Bom, então, como eu falei, o último dia de férias esse domingo, e o elenco se representa na manhã dessa segunda-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, e aí visando a sequência da temporada. Geralmente reapresentação, exercícios físicos, né, regenerativos, e fazendo exames, tudo mais. Não vai ser mais pelo menos dos 2 primeiros dias deve ser mais trabalho da preparação física, para depois sim o Fernando Diniz trabalhar taticamente a equipe nessa sequência visando o jogo contra o Botafogo. Bom, e enquanto isso não acontece, o futsal, né, pelo menos parte do clube não está de férias, outros esportes não estão de férias. O futsal, por exemplo, teve jogo pelo Brasileiro da categoria e venceu a Estrela Norte por 4-0, com os gols do Claudinho, do PK, do João Loureiro. E foi com isso o Vasco assumiu a liderança do Grupo A com 12 pontos. E foi um jogo que o Vasco dominou inteiramente a partida. E vamos esperar aí se essa boa fase do futsal continue e quem sabe um título, né? O Vasco, estamos loucos para ver o Vasco não importando o esporte ser campeão. No basquete, novamente, foi eliminado nas quartas de final da NBB. Agora, visando aí em setembro, começa a nova temporada, né? Vamos ver se eles melhoram o time para o ano que vem. E tem uns 2 dias, né? Falta de assunto, até prolonguei se eu falar sobre isso. A maioria a respeito não gosta de falar de política, mas aqui não foge desse assunto. E no ano que vem, vocês sabem que isso é um ano eleitoral do Vasco. Da situação, o Alain Bessiano, né, que deu uma entrevista para Agora Vasco, do canal do Leonardo Baran, que tem o Lineker lá e o Eduardo Cavernas lá, já adiantou, inclusive, que o Pedrinho será candidato à reeleição e da oposição deve vir com candidatos, não digo só na Somamos. Se vamos combinar que a Somamos hoje não é oposição, porque não reclamo nada da gestão Pedrinho,
né? Aliás, o que o Pedro está fazendo aqui, o Leviciano, né, na época que eles disputaram a eleição, dizia que faria um rompimento institucional com a 77. Então, né, vamos combinar que somamos hoje numa situação. Ele deu uma entrevista para o canal, o Leviciano deu uma entrevista para o canal Amigo, dizendo que não é hora de fazer oposição, e aquela linguagem romanticada que não é contra a SAF, que ele acredita que os vascaínos ainda vão se unir e tudo mais. Mas hoje, pelo que se vê no Conselho, até votando quase todas as pautas com a situação, somamos hoje a mais um governo. Mas o Levin deve, entre aspas, ser o candidato da oposição, um dos candidatos da oposição, e o Jacomeia meio que deixou adiantar que será candidato também. Meio que, na verdade, ele já tinha adiantado isso para um amigo dele, um ídolo para mim, o Wellington Campos. Abraço, Wellington Campos. Há muito tempo atrás, que ele pensava em ser candidato na próxima eleição, porque será o próximo trilênio, vai bater com o centenário de São Januário, né? E ele meio que deixou entender, já atacando gente da diretoria, que eu não reparei quem ele quis, com quem que ele se referiu. Vejam. Galera, beleza? Então, bom, passando aqui no meio do feriado, só para falar uma paradinha para vocês. Eu, quando vi o investidor do Botafogo, John Textor, eu imaginei assim, porra, que do caralho seria o Vasco ter um maluco desses, cheio da grana, porra, apaixonado por futebol, entrando no vestiário, brigando com emissora, brigando com CBF, brigando com a porra toda, lutando pelo Vasco, comprando jogador, vendendo jogador, fazendo os caralho, porra, como seria bom, né? E aí, comecei a futucar. E aí fiz amizade lá com o Milton. Milton, pra quem não sabe, é o filho do Evangelos Marinax. Levei você, torcedor que me acompanha, todos a seguirem o Milton. E aí, conversa vai, conversa vem. E o Milton convenceu o pai de, porra, se mobilizar para comprar um clube no Brasil. Tanto é que provadamente fez uma coletiva na Inglaterra anunciando seu desejo de comprar o Vasco, a SAF do Vasco. E aí, porra, esse movimento, a partir do momento que o Evangelos aparece pro mundo e diz que quer comprar a SAF do Vasco, gerou desconforto numa porrada de gente. E aí, o torcedor, que nunca foi político, nunca foi grupo político, nunca foi nada, foi vilmente atacado numa coletiva que estava todo mundo aguardando. Fui chamado de aproveitador, de oportunista, de que eu usava o Vasco, de que se eu botei uma torneira de ouro, que eu fiz um gato, que é um crime, né? Pra quem não sabe, fazer gato é crime. Fui acusado de fazer gato. E aí, porra, o cara que luta sempre pelo clube, nunca levou um centavo, sempre ajudando em tudo, correndo atrás de CT, virei chacota pra alguns, né? Chacota. Só que, porra, nada me fere. Quem me conhece, o que vem de baixo só me fortalece. Só me fortalece. O meu movimento para ter um cara como o Textor à frente do Vasco, com dinheiro,
Não dinheiro de fundo, dinheiro disso, daquilo, não. Dinheiro comprovado, de empresa da família. E aí começaram. Ah, o cara, pô, foi acusado de tráfico. O cara... Porque já começa. Por quê? O associado... Aí, ó, botafoguense, como é que tá aí, ó. Tá vendo? Isso aí, Betinho. Curte aí que é isso aí. Então é isso. O meu sonho era o Vasco ter um cara desse, como o Textor. E aí, eu faço uma pergunta aqui para todos os vascaínos. Você que ama o Vasco, você que leu todas aquelas coisas sobre o Textor, você acha que se o Textor fosse o investidor do Vasco, a política do Vasco já não tinha colocado o Textor para correr há muito tempo? O que você me responde? De boa. Você acha que o Textor já não tinha ralado há muito tempo? É. A resposta é a seguinte. O Botafogo tem o Montenegro, Carlos Augusto Montenegro. O Botafogo tem o Arthur Moreira Salles. E tem mais uns outros que são poderosos, endinheirados e que falavam para a política assim: não vai mexer com o cara. Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, ganhou ontem do time campeão da Champions League, entendeu? Compra e vende jogador e aí continua acusando o cara de pagar a conta do Lyon, mas quando foram pagas as contas do Botafogo ninguém fala. Então, eu não quero o Vasco para mim. Hoje o que a gente vê, a situação e a oposição do Vasco, ninguém quer um investidor. Eu acho digno a posição da oposição, que sempre foi contra. E todos têm o direito. Mas eles falam que eles são contra. Agora, já a situação se diz a favor e a gente não vê um fim para essa loucura que está aí. Recuperação judicial, futebol sem investidor, contratações pífias. O Vasco tem as piores contratações do futebol. E não é com pouco dinheiro, não, é com muito dinheiro. E isso é o associativo. Por quê? O Felipe tá lá porque o Felipe é da confiança do presidente. Não porque, por causa da competência, trabalhos renomados diante de clubes da Série A, não. Porque ele tem a confiança. E aí a gente é tirado como isso. E quando eu fiz o movimento para ter um Evangelos ao ponto de chegar na Inglaterra e falar que queria comprar o Vasco, ficaram tão loucos comigo, tão loucos, que foram numa coletiva e me chamaram de aproveitador, oportunista, que eu fazia gato, que eu botei torneira de ouro, que eu uso o Vasco. Então é isso aí. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Agora, eu não me vendo. Comigo, comigo não tem essa história. Agora, não adianta me ameaçar, não adianta. Quem quer se vender, se vende. Quem quer fazer parte disso aí, faça. Agora, não se mete comigo. Só isso. Eu tô lutando, não é por poder, não. É por um Vasco poderoso. Quem quiser vir comigo, 2026, eu vou dar minha vida para tirar eles. Se eu vou ser presidente do Vasco ou não, você, ninguém hoje vivo merece mais isso do que eu. Você, o novo Eurico, tinha muito para ser, mas não você. Vou botar um investidor que pague a dívida que foi feita durante anos e anos e anos por más gestões e que segue aí no Vasco. Vou dar minha vida por isso. Quem quiser estar comigo, está convidado. Não negocio cargo com ninguém. Todos que botaram nome para fazer parte da minha chapa, e já temos 100, ninguém me pediu cargo nenhum, porque sabe que comigo não tem negociação. Comigo é o Vasco pelo Vasco e o Vasco poderoso, não é o poder do Vasco. Vocês não vão me ver botar terninho, vocês não vão me ver, entendeu? Ficar
tomando vinho na presidência, vocês não vão me ver isso. Vocês vão me ver sempre nos mesmos cantos, na arquibancada, como esse texto aí gosta de fazer. Só que eu vou atrás desse investidor. E já avisei. Preste atenção. Se não venderem, e não vão vender, tô falando aqui agora, no ano que vem, antes da eleição, vocês vão me ver pegar um avião e sentar, mas não é pra fazer como fizeram não, entendeu? Seu Crefiso, pra ganhar a eleição não, porque comigo não tem dois papos. Aqui é pelo Vasco. E eu não sou maluco de ficar comprando e vendendo jogador com 1.200 aí na mesa de dívida. Entendeu? E, porra, oferecendo 10% para credores para uma recuperação que ninguém vai aprovar. Como é que tu deve, porra, 100 milhões e tu quer pagar 10 pro cara daqui a 3 anos porra... Ou seja, é por aí, as loucuras do nosso Vasco. Mas é isso. Que é por amor. Não me tira não que vocês não conseguem. Entendeu? E aí tá explicado aí o porquê que eu fui tão atacado. Vocês acham que o Textor estaria ainda no Vasco? Se fosse o investidor do Vasco? Não estaria. Isso é que virou o Vasco. O que você já acha que ele falou? Que tem até tornoneira eletrônica. Falou até que gente que faz gato na sede na Lagoa, no calabouço. Bom, isso há um ano da eleição. Então vocês imaginem no ano que vem. Será uma guerra, mas o Pedro trouxe isso de volta ao resgatar o futebol para a associação. Mas juram para mim que ele salvou o Vasco, não sei ainda de quê. Da falência, disse que era da falência como o Vasco não tivesse falido antes, né, da venda, inclusive vendeu para qualquer um de desespero porque já estava falido. Ano que vem promete, não de uma forma agradável. A lição que o Pedrinho venceu, eu até gostei, porque tu viu que não tinha tanto político assim interessado naquela eleição, né? E os que estiveram interessados, parece que entraram em negação, que ficaram falando em futebol, pouco falaram do clube e de outros esportes. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial da hora do almoço. Boa noite, com o resumo do domingo do Vasco. Até mais. Galera, beleza? Então, bom, passando aqui, no meio do feriado, só para falar uma paradinha para vocês. Eu, quando vi o investidor do Botafogo, John Textor, eu imaginei assim, porra, que do caralho seria o Vasco ter um maluco desses, cheio da grana, porra, apaixonado por futebol, entrando no vestiário, brigando com emissora, brigando com CBF, brigando com a porra toda, lutando pelo Vasco, comprando jogador, vendendo jogador, fazendo os caralho, porra, como seria bom, né? E aí, comecei a futucar. E aí fiz amizade lá com o Milton. Milton, pra quem não sabe, é o filho do Evangelos Marinax. Levei você, torcedor que me acompanha, todos a seguirem o Milton. E aí, conversa vai, conversa vem. E o Milton convenceu o pai de, porra, se mobilizar para comprar um clube no Brasil. Tanto é que, provadamente, fez uma coletiva na Inglaterra anunciando seu desejo de comprar o Vasco, a SAF do Vasco. E aí, porra,
esse movimento, a partir do momento que o Evangelos aparece para o mundo e diz que quer comprar a SAF do Vasco, gerou desconforto numa porrada de gente. E aí, o torcedor, que nunca foi político, nunca foi grupo político, nunca foi nada, foi vilmente atacado numa coletiva que estava todo mundo aguardando. Fui chamado de aproveitador, de oportunista, de que eu usava o Vasco, de que se eu botei uma torneira de ouro, que eu fiz um gato, que é um crime, né? Pra quem não sabe, fazer gato é crime. Fui acusado de fazer gato. E aí, porra, o cara que luta sempre pelo clube, nunca levou um centavo, sempre ajudando em tudo, correndo atrás de CT, virei chacota pra alguns, né? Chacota. Só que, porra, nada me fere. Quem me conhece, o que vem de baixo só me fortalece. Só me fortalece. O meu movimento, para ter um cara como o Textor à frente do Vasco, um dinheiro, não dinheiro de fundo, dinheiro disso, daquilo, não, dinheiro comprovado, de empresa da família. E aí começaram. Ah, o cara, pô, foi acusado de tráfico, o cara, porque já começa. Por quê? O associado, aí ó, botafoguense, como é que tá aí, ó, tá vendo? Isso aí, Betinho, curte aí que é isso aí. Então é isso. O meu sonho era o Vasco ter um cara desse, como o Textor. E aí, eu faço uma pergunta aqui para todos os vascaínos. Você que ama o Vasco, você que leu todas aquelas coisas sobre o Textor, você acha que se o Textor fosse o investidor do Vasco, a política do Vasco já não tinha colocado o Textor para correr há muito tempo? O que você me responde? De boa. Você acha que o Textor já não tinha ralado há muito tempo? É. A resposta é a seguinte: o Botafogo tem o Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, o Botafogo tem o Arthur Moreira Salles e tem mais uns outros que são poderosos, endinheirados e que falavam pra política assim: não vai mexer com o cara. Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, ganhou ontem do time campeão da Champions League, entendeu? Compra e vende jogador e aí continua acusando o cara de pagar a conta do Lyon, mas quando foram pagas as contas do Botafogo ninguém fala. Então, eu não quero o Vasco para mim. Hoje o que a gente vê, a situação e a oposição do Vasco, ninguém quer um investidor. Eu acho digno a posição da oposição, que sempre foi contra. E todos têm o direito. Mas eles falam que eles são contra. Agora, já a situação se diz a favor e a gente não vê um fim para essa loucura que está aí. Recuperação judicial, futebol sem investidor, contratações pífias. O Vasco tem as piores contratações do futebol. E não é com pouco dinheiro não, é com muito dinheiro. E isso é o associativo. Porque o Felipe tá lá, porque o Felipe é da confiança do presidente. Não porque por causa da competência, trabalhos renomados diante de clubes da Série A, não. Porque ele tem a confiança. E aí a gente é tirado como isso. E quando eu fiz o movimento para ter um Evangelos ao ponto de chegar na Inglaterra e falar que queria comprar o Vasco, ficaram tão loucos comigo, tão loucos, que foram numa coletiva e me chamaram de aproveitador, oportunista, que eu fazia gato, que eu botei torneira de ouro, que eu uso o Vasco. Então é isso aí. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Agora, eu não me vendo. Comigo, comigo não tem essa história. Agora, não adianta me ameaçar, não adianta. Quem quer se vender, se vende.
Quem quer fazer parte disso aí, faça. Agora não se mete comigo. Só isso. Eu tô lutando, né? Não é por poder, não. É por um Vasco poderoso. Quem quiser vir comigo, 2026, eu vou dar minha vida para tirar eles. Se eu vou ser presidente do Vasco ou não, você, ninguém hoje vivo merece mais isso do que eu. Você, o novo Eurico, tinha muito para ser, mas não você. Vou botar um investidor que pague a dívida que foi feita durante anos e anos e anos por más gestões e que segue aí no Vasco. Vou dar minha vida por isso. Quem quiser estar comigo, está convidado. Não negocio cargo com ninguém. Todos que botaram nome para fazer parte da minha chapa, já temos 100, ninguém me pediu cargo nenhum, porque sabe que comigo não tem negociação. Comigo é o Vasco pelo Vasco e o Vasco poderoso, não é o poder do Vasco. Vocês não vão me ver botar terninho, vocês não vão me ver, entendeu? Ficar tomando vinho na presidência, vocês não vão me ver isso. Vocês vão me ver sempre nos mesmos cantos, na arquibancada, como esse texto aí gosta de fazer. Só que eu vou atrás desse investidor. E já avisei. Preste atenção. Se não venderem, e não vão vender, tô falando aqui agora, no ano que vem, antes da eleição, vocês vão me ver pegar um avião e sentar, mas não é para fazer como fizeram, não, entendeu? Seu Crefiso, para ganhar a eleição, não, porque comigo não tem dois papos. Aqui é pelo Vasco. E eu não sou maluco de ficar comprando e vendendo jogador com 1.200 bi aí na mesa de dívida. Entendeu? E, porra, oferecendo 10% para credores para uma recuperação que ninguém vai aprovar. Como é que tu deve, porra, 100 milhões e tu quer pagar 10 pro cara daqui a 3 anos porra... Ou seja, é por aí, as loucuras do nosso Vasco. Mas é isso. Que é por amor. Não me tira não, que vocês não conseguem. Entendeu? E aí tá explicado aí o porquê que eu fui tão atacado. Vocês acham que o Textor estaria ainda no Vasco? Se fosse o investidor do Vasco? Não estaria. Isso é que virou o Vasco.